Hoje celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria. Ela nasceu no ano de 1207, portanto ali no comecinho do século XIII, e viveu apenas 24 anos. Ela foi esposa de um rei, uma espécie de rei da época, e teve com ele 3 filhos. Vivia naquele contexto palaciano, luxuoso. Contudo, era uma mulher extremamente devota, católica. Ela fica viúva e ingressa na Ordem Terceira Franciscana e dedica os últimos anos de sua vida à oração, à penitência e à caridade. Constrói um hospital em Marburgo, na Alemanha, e ela mesma se dedica ao cuidado dos enfermos nesse hospital, construído com os recursos que ela tinha após a morte do marido. Então, Santa Isabel da Hungria, embora tão jovem, embora tenha morrido aos 24 anos, praticou essas obras de misericórdia de um modo exemplar. Estive doente e me visitaste. Além da sua vida de oração e de penitência, então, era uma rainha, mãe, esposa e também praticando essas obras de misericórdia junto com a oração e com a penitência, foi alcançando a santidade. Por isso é modelo para várias categorias de pessoas. É uma entre tantos santos, reis e rainhas que existem na história da Igreja, que são também modelo para os governantes, para os líderes que devem governar com espírito de serviço. Nós continuamos lendo na primeira leitura o livro do Apocalipse. Continua a descrição daquela liturgia acontecendo no céu. Novamente estão aí os 4 seres vivos, os 24 anciãos, aquele que está sentado no trono, mas agora aparece o livro da vida, que estava lacrado, e aparece o Cordeiro. Ninguém podia romper os selos e abrir o livro, ou ler o que estava escrito no livro. Então aparece o Cordeiro. Na verdade é dito: eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro. Então aparece o Cordeiro. O leão da tribo de Judá é o Cordeiro. Ele abre o livro, todos se prostram diante dele. Alguns têm harpas nas mãos, outros taças com incenso. Então, continua a descrição dessa liturgia, né? As prostrações, o incenso, a harpa, um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos. Claro que o Cordeiro, especialmente na literatura joanina, no Evangelho de São João, aqui no Apocalipse, é o próprio Cristo, como diz o próprio cântico: porque foste por nós imolado, com teu sangue adquiriste para Deus homens,
de todas as tribos, línguas, povos e nações. Jesus abre o livro da vida. Jesus nos revela os planos de Deus, os mistérios de Deus. E por meio dele nós podemos ter o nosso nome inscrito nesse livro, que contém os nomes daqueles que reinarão para sempre com Deus. Eles reinarão sobre a terra. O Cordeiro é o único que pode abrir o livro da vida, que pode nos abrir as portas do céu, que pode nos revelar os mistérios de Deus, o sentido da nossa vida. E no Evangelho nós temos o lamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. Há 2 momentos no Evangelho em que se diz explicitamente que Jesus chorou. A morte de Lázaro, lá no Evangelho de São João, e aqui no Evangelho de São Lucas, Jesus chora ao ver de longe a cidade de Jerusalém, tal como no Evangelho de domingo passado, Jesus profetiza a destruição da cidade e do templo, usando a mesma expressão, não deixarão em ti pedra sobre pedra. E por quê? Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Se tu compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Então a destruição da cidade e do templo é uma consequência da infidelidade do povo eleito, do povo escolhido. Se eles tivessem acolhido Jesus como Messias, a cidade não teria sido destruída, o templo não teria sido destruído, mas eles não reconheceram o tempo em que foram visitados por Deus, o tempo em que Jesus veio, o que lhes podia trazer a paz, isso estava oculto aos seus olhos. Jesus é aquele que nos traz a paz, se nós o acolhemos, se nós reconhecemos a sua visita. Ele é o Cordeiro que abre o livro da vida. Então peçamos a Ele hoje, por intercessão de Santa Isabel da Hungria, cuja memória celebramos, que nós reconheçamos a sua presença. Especialmente como ela, reconheçamos a sua presença nos pobres, nos doentes, nos que sofrem, nos pequenos. Nós sejamos capazes de reconhecer as visitas que Deus nos faz todos os dias. E que a sua presença traga paz, alegria ao nosso coração. Amém.